Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos em o nome do Senhor Jesus. Povo da fé, mais um dia firmes no nosso propósito, avançando, caminhando em direção à resposta de Deus. E agora, na nossa reta final deste nosso propósito de oração e consagração. E tão certo como vive o nosso Deus, os céus se abrirão e a resposta que temos buscado será derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Você vai ver o poder de Deus se manifestando de uma forma a qual nunca você viu antes na sua vida. Mas para que isso se suceda, nós devemos nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus e buscá-lo para a nossa vida. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Olha, eu já adiantando que nós vamos ler na palavra. Mas para você ver, quanto eu temo o Senhor, o que é temor? É medo. É literalmente isso que quer dizer. Quanto eu tenho medo de Deus, isso me leva ao princípio da sabedoria. Chega a ser engraçado. Como é que o medo gera sabedoria? Pois o medo me faz querer conhecer. O medo me faz querer aprender mais daquilo que eu tenho temido. E quanto eu começo a querer conhecer a Deus cada vez mais, quanto eu decido me aprofundar no conhecer a Deus, Deus ele se revela a mim e abre o meu entendimento, a minha compreensão. Deus não quer um bando de alienado o servindo, não. Deus ele quer pessoas com sabedoria e conhecimento, servindo a Ele, glorificando o nome dEle, mostrando que o saber e o conhecer vem do alto. Pois quanto nós buscamos entre os homens, procuramos aprender, nos especializar em algo, nós conseguimos. Mas é no caminhar com Deus que a excelência ela vem estar na nossa vida. Mas para que você entenda, olha o que está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Quanto eu temo a Deus, é o princípio da sabedoria. Você já reparou que as pessoas que elas servem a Deus, elas têm o Senhor Jesus como seu Senhor? Você já reparou que elas se destacam no conhecer? Elas se destacam na sabedoria a qual elas declaram, a qual elas falam? Você já reparou que toda aquela pessoa que procura a conhecer mais da Santa Escritura, ela tem uma sabedoria diferenciada? Mas por quê? Porque no ela querer conhecer, no ela querer se aprofundar na palavra, a sabedoria de Deus se aflora na vida dela. Se você for reparar bem, o judeu, que é o povo eleito, o povo escolhido de Deus, é um povo muito sábio. É um povo o qual o QI deles, a sabedoria, a inteligência deles se destaca no meio de todos os outros. Você olhar bem, o povo que tem dentro de si o temor de Deus, eles procuram sempre ser o melhor naquilo que eles fazem. Não porque eles querem ser melhor que os outros, porque quando eles vão fazer algo, é como se eles estivessem fazendo para Deus. E aí chega a ser engraçado, porque o líder dos apóstolos, que era Pedro, ele é pescador de peixes. Ele é pescador, vocês entenderam? A Bíblia diz que ele não sabe ler. Ele não tem leitura, ele não tem conhecimento dos homens. Ele conhece de pesca por ser pescador. Mas quando Deus o chama, e chama ele para ser pescador de alma, ele se torna o líder dos apóstolos. Detalhe, no meio dos apóstolos tem homens instruídos e estudados. Há ali Lucas, o médico, há ali o cobrador de impostos, há ali pessoas que têm um entender. Logo após tem Paulo, que era fariseu, mestre da lei. Só que ambos tinham Pedro como seu líder. Pois Pedro, ele tinha uma sabedoria fora da curva. Mas era essa sabedoria que vinha da onde? Do alto. Quando eles entravam em questionamentos específicos, quem trazia a luz do esclarecimento era Pedro, guiado pelo Espírito Santo. Hoje,
Se você olhar bem, aqueles que têm a Deus na sua vida, eles procuram fazer tudo com excelência. Eles procuram fazer tudo como se eles estivessem fazendo para Deus. Eles dão o seu melhor, porque eles têm medo de Deus não aceitar. Aí entra lá o que nós lemos no início: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque para Deus aceitar, Deus não aceita qualquer coisa, Deus não aceita restolho, resto. Deus quer o melhor de cada um de nós. Então, por eu servir a Deus, eu tenho que querer dar o melhor a Ele. E quando eu faço algo para alguém, quando eu quero ensinar alguém, quando eu quero instruir alguém, eu tenho que dar o meu melhor para aquela pessoa. Porque é como se eu estivesse fazendo para quem? Para Deus. Porque se eu dou o melhor para aquela pessoa, ela entende, ela compreende e recebe, o meu Senhor também está recebendo. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Ele, você se aprofunda no conhecer. Você começa a orar mais, buscar mais, querer mais o entendimento. E Ele vai trazendo direção, Ele vai te dando uma visão, Ele te mostra uma perspectiva a qual os outros não conseguiam enxergar. E Ele disse mais: o conhecimento do santo é a prudência. O que é ser uma pessoa prudente? É aquela pessoa que ela analisa antes de tomar qualquer atitude na sua vida. Ela não se permite ser movida pelas emoções, movida pelo calor do momento, não. Mas pelo contrário, ela para, ela pensa, ela analisa quais consequências ela terá na sua vida pelas atitudes que ela venha tomar naquele momento. Então, o conhecimento do santo é a prudência. Você pode ver, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Quem é o santo? O santo é aquele que serve a Deus, porque santo é aquele que é separado, é aquele que se abdica das coisas erradas, das coisas mundanas, daquilo que o afasta de Deus. Você viu que a sabedoria e o conhecimento andam junto? Estão atrelados a servir e amar a Deus acima de tudo. Está dando para entender? Uma pessoa sábia, ela teme a Deus. Uma pessoa que tem conhecimento, inteligência, sabedoria, é uma pessoa prudente. Quando você teme a Deus e é prudente com as suas atitudes, você se destaca no meio das outras. Não é que você é melhor, não é isto. Mas é que aquilo que lhe foi dado lhe faz se destacar no meio das outras. Você faz o seu melhor para agradar a Deus. E é prudente para não trazer penalidade à sua vida. Eu temo a Deus porque eu quero ser salvo, e porque entendo que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, por isso eu dou o meu melhor, por isso eu procuro me aprofundar naquilo que eu faço, por isso que eu procuro ter conhecimento, sabedoria, discernimento, direção naquilo que eu faço, para que o meu Deus venha receber e conhecimento. Porque eu procuro ser prudente com as minhas atitudes, com os meus atos, para não prejudicar a minha vida e nem prejudicar os outros. Então, é a junção de ambos que faz a minha vida crescer, desenvolver, que faz a minha vida evoluir e avançar. Porque eu temo a Deus e sou prudente com as minhas atitudes. Você já viu que tem pessoas que a vida dela é toda amarrada, atrofiada? Porque ela é imprudente. Porque ela age sem pensar, ela fala sem pensar, ela toma atitude sem pensar. Tudo na vida dela é guiado pelo calor do momento, pelo que ela está sentindo naquele momento. Então isso somente o quê? A prejudica. Mas é aquele que pensa, que analisa, que procura trazer o mínimo de dano para a sua vida, é o prudente. E normalmente é este que avança, é este que progride. Mesmo sendo um pouco mais demorado, mesmo sendo um pouquinho mais difícil. Mas por ele ser prudente com as suas atitudes, ele alcança aquilo que ele tem buscado. Ele faz o que é o certo. E quando ele alcança e conquista aquilo que ele estava buscando, ninguém tem o poder de tirar ou arrancar da vida dele. E quando eu temo a Deus, eu procuro ser sábio. Porque Deus me dá essa sabedoria. Porque eu procuro. A sabedoria
ela é algo que vem do alto. Mas eu tenho que buscar, eu tenho que querer. E quanto eu quero e desejo algo e busco com intensidade, com força e fervor, o meu Deus me entrega. Eu vou ter aquilo que eu busco entre os homens, mas aquilo que vem de Deus é só de uma vida, de uma aliança, de uma comunhão com Ele, de um temor atrelado a Ele. Amém, gente? Deu para entender? Graças a Deus. Então vamos orar. Vamos unir a nossa fé agora e buscar a sabedoria, o temor e a bênção de Deus aí em nossas vidas. Então vamos orar, pois é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado, glorificado é o Senhor. Aquele que te teme, meu Deus, começa a ter o princípio da sabedoria. E aquele, meu Pai, que é prudente, alcança o conhecimento. É uma junção. É prudência e temor. Temor e prudência. Quanto eu temo a Ti, meu Deus, quanto eu procuro fazer o melhor para o Senhor, para que o Senhor receba, eu estou me aproximando da sabedoria, eu estou me aproximando mais e mais do Senhor. E quanto eu sou prudente com as minhas atitudes, com os meus atos, eu alcanço e adquiro o conhecimento, pois eu procuro fazer o melhor, eu procuro fazer algo que não trará danos à minha vida. Mas, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, venha trabalhar no nosso coração, venha trabalhar na nossa vida, venha fazer em nós aquilo que os homens não podem fazer, mas sim o Senhor, mas sim a Tua palavra. Nós, meu Pai, neste momento, lhe damos total permissão para agir, para trabalhar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, para que nós venhamos glorificar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Toma em Tuas mãos, meu Pai, a nossa vida. Tira de nós, meu Pai, os pensamentos impuros, as atitudes insensatas. Tira de nós, meu Pai, a incoerência. Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que tem nos impedido de avançar, de progredir, de conquistar. Em nome de Jesus, traz à nossa vida, traz ao nosso entendimento e conhecimento, meu Pai, mais e mais do Senhor. Abre a nossa compreensão, o nosso entendimento, meu Pai, das coisas do alto e nos faz, meu Pai, sermos abençoados, faz a nossa vida avançar, progredir. Tira do meio dessas pessoas, meu Pai, todo bloqueio, toda trava. Tira deles, meu Pai, tudo aquilo que impede a vida deles de glorificar o Teu nome. Tira da vida deles, meu Pai, a dor, o sofrimento, a angústia, a amargura e traz a essa vida a vitória. Traz a essa vida, meu Deus, portas abertas, caminhos abertos, em nome de Jesus. Pois, meu Pai, assim eu profetizo o milagre, a vitória, a mudança na vida deles. E que o extraordinário do Senhor se materialize nessas vidas. Que eles venham receber do alto a sua sabedoria e venham alcançar o conhecimento que eles têm buscado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que crêem digam amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Graças a Deus. Caminhe com Deus, tema o Senhor, seja prudente e você vai ver as coisas se endireitando e dando certo na sua vida. Primeiro lugar, porque Deus está nela. Segundo lugar, porque você tem o temido e porque você tem sido prudente com as suas atitudes e escolhas. Fiquem com Deus e até mais.